Quero confessar para você que não vai ser fácil fazer esse vídeo. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o engenheiro Nelson Schneider e no vídeo de hoje nós vamos avaliar esse colapso aí que aconteceu no edifício Real Class, né? Lá no Pará, lá em Belém do Pará, que aconteceu em 2011. Pessoal, esse edifício ele estava em construção e ele desabou, provocando 3 mortes aí. E o que acontece é que esses episódios, né, eles acabam prejudicando muito a imagem do engenheiro civil, prejudicando muito a imagem da engenharia civil como um todo, e é um serviço, inclusive comunitário, nós divulgarmos essas informações e divulgarmos quais foram os erros cometidos e como evitar que isso não aconteça mais. Então, e de verdade, pessoal, saiu um artigo no Ibracon, né, que é a revista de estruturas e materiais, revista Ibracon de estruturas e materiais, inclusive já é um artigo já um pouco mais antigo, né? O colapso ali ele aconteceu em 2011, o artigo ele é de 2018 e ele avalia os principais pontos com base nos laudos, então já é algo que é válido. É validado, é uma coisa que aconteceu efetivamente na prática e eu acho que é extremamente necessário nós tornarmos o mais público possível, nós darmos o maior voz possível para essas análises, para que a gente possa manter a engenharia civil de uma forma com respeito, né, que ela merece, a engenharia de estruturas com o respeito que ela merece, porque nós estudamos muito, nós nos dedicamos, as nossas teorias, elas, junto com os coeficientes que nós utilizamos, eles são válidos, né? E utilizando as boas práticas, eles funcionam. Então, é importante que a gente leve isso em consideração para ressaltar que utilizando as boas práticas, nós temos sim segurança nos edifícios brasileiros e nas obras brasileiras, tá certo, pessoal? O objetivo desse vídeo não é ser um vídeo curto, não é um vídeo em que eu vou procurar ser muito direto ao ponto. Eu confesso que li de forma muito rápida o artigo, li de forma muito rápida aqui a notícia, né? E o objetivo é trazer realmente a minha reação com base na leitura do artigo. Não vou ler ele inteiro, mas vou ler os principais pontos que eu achei aqui e trazer essas informações. Eu confesso que eu fiquei bastante enojado. Essa eu acho que é a palavra. Chegou a subir a minha frequência cardíaca. Eu tenho um relógio que mede aqui. A minha frequência cardíaca chegou a ficar mais alta, né? O meu batimento cardíaco subiu, porque o sentimento ele foi um sentimento de raiva, de nojo, né? Infelizmente, do profissional aqui que realizou esse projeto. E infelizmente tirou 3 vidas. Então, irresponsabilidade técnica que tirou 3 vidas no final, tá certo? Morte de 3 pessoas. Bom, essa aqui é a foto, né, logo depois do desabamento, né? Eu não vou ler as conclusões aqui do juiz, depois a gente volta para cá. O que nós podemos fazer agora é avaliar aqui o artigo do Ibracon mesmo, tá? Escrito aí pelo professor Ribeiro e professor Oliveira, Ribeiro da R2 Engenharia e professor Dênio Oliveira da Universidade Federal do Pará, provavelmente. Então, vamos lá, pessoal. Edifício em concreto armado, tá? Zona urbana de Belém do Pará. Né? Na época, a norma vigente era a norma de 2007, NBR 6118 de 2007, tá? E aqui dentro desse artigo, eles avaliaram, né, esse edifício através de uma modelagem computacional, análise linear do edifício, utilizando o mesmo software que o projetista utilizou. O projetista, na verdade, tiveram vários laudos, tá? Um laudo, se eu não me engano, utilizou o TQS e o outro utilizou o EBERIC. Mas, de fato, o software em si que foi realizada a análise é o que menos importa nesse momento, porque os parâmetros de cálculo são os mesmos, né? As análises são as mesmas. Então, foi avaliado aí, né, as condições de execução,
né, as condições do projeto e da estrutura executada, inclusive foi feita uma comparação do aço, né, diante da estabilidade global, capacidade de carga das fundações e a resistência dos pilares, né? E aí o resultado obtido, né, já um resumo aqui, é que o edifício estava sujeito a grandes deslocamentos e as seções dos pilares eram incapazes de resistir às solicitações de vento incidentes na região da edificação. Tá certo? Então, estrutura de concreto armado, segurança estrutural, estabilidade global e pilares são as tags aí do artigo, beleza? Olha só, pessoal, então ele começa dando uma introdução aqui no artigo, né? Ele fala que o concreto armado ele é bastante usual, né? Por conta da facilidade de nós não necessitarmos de uma mão de obra tão especializada para a execução da obra e que ele fala sobre a questão da altura, né? A gente pode considerar edifícios altos com mais de 14 pavimentos ou quando a mesma altura ultrapassar 50 metros, né? Ou quando o nosso índice de esbeltez, que é a relação altura e menor dimensão do edifício, for maior do que 6, beleza? Basicamente ele está dando uma introdução aqui, né? Mas eu achei legal também essa questão aqui que ele coloca, né? Que dentro das técnicas de concreto armado, o que nós fazemos até edifícios aí de 25 pavimentos é a utilização de pórticos, né? Associação de pilares e vigas, né? De forma a gerar a rigidez do pavimento, rigidez do elemento espacial do nosso prédio como um todo. E até 40 pavimentos, né? O que a gente faz é a associação do pórtico espacial com núcleos de pilares parede. A maioria dos casos nós fazemos nesse sentido até 40 pavimentos. Então até 25 só o pórtico já tende a... É claro, cada edifício é um edifício, tem que ser avaliado, né, pessoal? Depende muito também de esbeltez do edifício e tal, e o que acontece é que tem que ser avaliado, mas aqui é uma recomendação já inicia com uma recomendação, né? E aqui eu acho que é o grande ponto desse vídeo, galera, que embora esses colapsos de edifícios eles sejam raros, né, eles impactam socialmente e economicamente um grande número de pessoas. E mais do que isso, né, as pessoas podem começar a questionar, será que tem segurança? Será que os edifícios brasileiros têm segurança? E eu acho que aqui é o grande fator social desse vídeo, tá certo? Então, aí ele coloca alguns colapsos que já aconteceram, né? Inclusive um outro aqui em Belém, Raimundo Farias, Belém, 1987. Aí, Rio de Janeiro tem 2 também. Claro que não significa que no Pará as construções não têm segurança, nada disso. Na verdade é uma coincidência esses 2 edifícios terem caído no Pará, assim como é uma coincidência esses 2 edifícios altos aqui terem caído no Rio de Janeiro. E principalmente eu acho que é uma falta de capacidade técnica do projetista, né? Mas a gente vai comentar mais sobre isso mais adiante. Então aqui a descrição do edifício, né? E o cenário do colapso. Edifício residencial Real Class, né? Parte urbana de Belém do Pará. De acordo com a norma, um terreno urbano plano, né, com obstáculos não superiores a 10 metros. Isso é importante para a gente classificar o edifício quanto à questão de vento, né, as cargas de vento. O edifício apresentava 35 pavimentos, tá, 30 pavimentos tipo, totalizando uma altura de 104 metros. É um senhor edifício, tá, 35 pavimentos é alto. É um projeto que precisa de muito cuidado. Valores máximos dos comprimentos, né? Então, 26 metros de comprimento e 13,9 metros de largura, né? E a projeção do edifício de 298 metros, tá? O colapso ele ocorreu aí às 13h45, né? Então, 1h45 da tarde do dia 29 de janeiro de 2011, sobre uma tempestade tropical que gerou ventos, rajadas de vento de até 39,4 metros por segundo em alguns pontos da cidade, mas as medições disponíveis ao público, máximo de 10 metros por segundo. Tá? Os escombros também atingiram as edificações vizinhas, né? Então aqui as edificações vizinhas que foram atingidas, né? Foram 2 operários que morreram, estavam no prédio, e um residente de uma casa
vizinha aí ao edifício que desabou, tá certo? O edifício de concreto armado, pórtico de concreto armado com lajes convencionais. Já falando aí sobre a concepção estrutural, então essa aqui é a planta do empreendimento, né? Vigas externas de 12 por 50, 12 por 65 vigas externas, então 12 de largura por 65 de altura, e vigas internas de 12 por 50. Já é um ponto a se avaliar, né? Mas vamos lá. Sendo essas dimensões variáveis em outros pavimentos da estrutura, né? Então aqui pelo jeito é a do tipo, né? Deixa eu ver. As vigas externas, nos pavimentos tipo, então. As dimensões dos pavimentos são mostradas em planta e nos cortes. E aí para as fundações foram blocos sobre estacas, tipo hélice contínua de 60 centímetros, comprimento de 9 metros. O concreto foi de 35 MPa e da superestrutura de 20 MPa para a superestrutura, né, 35 MPa e 20 MPa para as fundações. Então, e aí aqui ele fala o seguinte, pessoal, que foram esses dois grupos, né, que fizeram análises, uma mais relacionada ao caráter técnico, que foi o grupo de análise de estruturas da Universidade Federal do Pará, e o outro que é mais de caráter pericial, que foi o Instituto Renato Chaves, tá? O IRC. E aí, como ele comentou, né, foram realizadas análises computacionais, tanto para o estado limite último quanto para o estado limite de serviço desse edifício aqui, tá? E aqui ele já coloca algumas não conformidades, né? Então ele já começa a escrever algumas não conformidades do edifício. Então, ele coloca aí que o cobrimento prescrito pela norma de estruturas, né, para a região de construção do edifício é de 20 milímetros para lajes, na época, né, da NBR 6118 de 2007, 20 milímetros para lajes e 25 milímetros para pilares. Tá? Esses valores não foram cumpridos, sendo utilizados 15 milímetros para todos os elementos da estrutura. Esses valores de cobrimento eles seriam limitados, né, à utilização de armaduras longitudinais de 12 milímetros. Tá? E no projeto foram encontradas armaduras de 16 e 20 milímetros. Tá? Então, o cobrimento já em conformidade foi o primeiro ponto aí. E aí já começa-se a questionar, né, a capacidade técnica do projetista, porque prescrever em projeto um cobrimento diferente do normativo já é algo bastante complicado, né? Vamos continuar aqui. Então, os distribos adotados no projeto com diâmetro inferior ao recomendado pela norma, então distribos de 4.2 e o recomendado pela norma é de 5 milímetros, assim como a taxa de armadura transversal, que 78% dos elementos apresentavam valores de espaçamento superiores ao máximo permitido. Então, 78% dos elementos estavam com espaçamento superior ao máximo, tá? Da parte das armaduras dos estribos, né? Da armadura transversal. A taxa de armadura longitudinal máxima dos pilares, né? A norma recomenda em 8%, né? Mas tem que considerar o lance de cima, o lance de baixo, então no final das contas é 4% para aquele lance. E aí ele coloca aqui que estavam incompatíveis com as recomendações normativas. Então, olhar as figuras 6, 7, 8, em que os valores da taxa de armadura máxima superam o valor normativo de 8% da seção bruta dos pilares P3, P4, P10, P22 e P24. Então, olhando aqui, e aí aqui ele mostra um corte do edifício, né? Aqui ele mostra o outro corte na seção contrária. E aqui a figura 6, 7 e 8 que nós temos que avaliar. Então, figura 6, nenhum pilar passou dos 4%. Figura 7, aí nós já temos esse roxinho aqui, né? Que é o pilar P10 passando, ó, 4%. E aqui nós já temos mais pilares. Então, P3, né? P24, P22, né? Passando aí da taxa de armadura máxima de 8%, tá? Então, P3, P4, P10, P22 e P24 passando dessa taxa. Então, erros aqui, começou mal, né, pessoal? Puxa vida, cara. Aqui já começa a dar aquela coisa ruim, né? Porque taxa de armadura de pilares, cobrimento, né?
Putz, espaçamento de estribos, cara, difícil, tá? E aí, cara, erros pequenininhos, né, e que já mostram uma incapacidade técnica, tá? De acordo também com o laudo, as armaduras longitudinais apresentaram uma discrepância entre o projetado e o executado. Então veja, né, cara, o que que acontece, tá, galera? Aqui já vou entrar com outro ponto que é o seguinte. O que que acontece na maioria dos projetos onde existem colapsos, tá? Onde existem colapsos, o que que acontece na maioria das vezes? Colapsos, esses grandes problemas na engenharia, estruturas e fundações, eles são ocasionados não por um erro do projetista, não por dois erros do projetista, não por um erro do executor. Não é um erro isolado que aconteceu e aí, pô, cai a estrutura inteira. São vários erros. São vários erros. Normalmente são vários erros. É um conjunto de fatores que vai levar a essa queda, tá? Então, segundo os resultados pelos dois laudos, o aço no edifício não demonstrou inconformidade, né? Foi testado o aço e ele apresentou uma tensão de escoamento acima de 500 MPa, tá? Aí a resistência do concreto, né? Eles avaliaram também a resistência do concreto. Aí, olha só, pessoal, aqui embaixo, né? Nós temos aí a tabela 1, que mostra a diferença entre as taxas de armaduras projetadas e executadas. Então, se nós olharmos aí, né, por exemplo, ó, o pilar P4, nós temos o projeto com 36 barras de 16 milímetros e a execução do P4, 24 barras de 16, ou seja, uma diferença na área de 2.413 milímetros quadrados, 33% de diferença entre o projetado e o executado. Como eu falei, é uma soma de erros, então existe erro no projeto, mas também existe erro na execução aqui, tá? A resistência do concreto foi avaliada de maneira distinta em cada laudo, né, por meio do ensaio de esclerometria ou extração de corpos de prova. Foram realizadas 8 análises de esclerometria aleatoriamente em peças não comprometidas, 3 lajes, 3 vigas e 3 pilares, com resultados de 42, 40 e 45 respectivamente. Nos ensaios com corpos de prova extraído foram identificados os elementos e encontradas as resistências respectivas. A tabela 2 mostra os resultados dos testes. Então vamos para a tabela 2 aqui. Então P6, FCD 35, amostra FC 30 MPa. FC 35, 37, 35, 41, 35, 29, 20, 26, 20, 31, né? 35, 45, 35, 40, 35, 42. Tá? Em termos de concreto, seria isso. E aí, foi realizado, né, essa análise computacional com o TQS, tá? E a velocidade do vento adotada no modelo foi de 32 metros por segundo. E aí os resultados obtidos por essa análise é que o edifício apresentava grandes deslocamentos para o estado limite último quanto para o estado limite de serviço. Sob uma análise de segunda ordem, a estrutura tinha nós móveis, né? E aí aqui é o edifício modelado, Real Class no TQS, tá? Aí ele coloca assim, ó. Segundo o parecer técnico, somente 25 pilares apresentavam características geométricas passíveis de dimensionamento sobre as solicitações previstas normativamente, sendo a armadura encontrada pela equipe técnica significativamente superior. O que quer dizer isso, pessoal? Que somente 4 dos 25, então 21 pilares não apresentavam uma geometria, ou seja, um dimensionamento possível para essa análise de vento, tá? E aí ele mostra aqui que os pilares responsáveis pelo colapso foram os pilares P16, P17 e P22, apresentando instabilidade sobre a ação do vento de 32 metros por segundo. Então, P16, P17 e P22. Então, esses três pilares aqui foram os que responsáveis pelo colapso. E os pilares P4, P7 e P8 entrariam em colapso sobre ação de vento de 23 metros por segundo. Então, P4, P7 e P8. P4, P7 e P8. E por meio desses resultados, a equipe técnica concluiu que o prédio foi subdimensionado sem a consideração
das ações de vento, expondo às solicitações de maiores intensidades do que é previsto no projeto. Então, basicamente o que eles estão falando aqui é que o projetista não considerou a ação de vento no prédio. O projeto de fundações fosse considerado adequado às solicitações declaradas no projeto estrutural, com o detalhamento das estacas e do bloco de coroamento. Foi verificado que, sob cenário de desabamento, os esforços solicitantes eram inferiores à capacidade resistente característica do conjunto bloco-estaca, ou seja, a fundação tinha mais resistência do que a solicitação no momento do desabamento, né? O que levou o parecer a descartar a possibilidade de ruptura na fundação no momento do colapso. Aqui as cargas que foram adotadas no modelo computacional e aqui a norma de vento e a velocidade característica do vento e o coeficiente de arrasto, tá, pessoal? E aí, pessoal, foi realizado um estudo pelo pessoal aqui que fez esse artigo, né? Então, eles inicialmente estão falando aqui sobre as ações, né? Sobre as rajadas de vento, né? Sobre como foi a determinação dos esforços, o deslocamento do edifício que foi avaliado no topo do edifício, o gama Z, como foram a parte de seções, né? De determinação das seções resistentes, né? No projeto, como foi modelado, né, o edifício, porque eles fizeram uma modelagem, o pessoal do artigo fez uma modelagem aqui no software AutoCAD Eberic versão V6, e aí com base nisso eles chegaram a alguns resultados aqui e realizaram algumas discussões. Então, eu acho que o principal ponto aqui, pessoal, é a questão do coeficiente gama Z. Aqui o prédio ele chegou a apresentar valores de gama Z da ordem de 1.7. Nós sabemos que o coeficiente gama Z ele tem que variar entre 1 a 1.3, tá? O ideal ainda é o gama Z ficar entre 1 e 1.25. 1.1 até 1.1 eu tenho uma estrutura de nós fixos. E passou de 1.1 a 1.25, 1.3 nós temos uma estrutura de nós móveis. E acima de 1.3 eu tenho uma estrutura muito deslocável. 1.3 significa que os meus esforços de segunda ordem, ou seja, segunda ordem, né? Quando a gente calcula na faculdade, o que acontece? A gente aplica os carregamentos sobre uma estrutura que ainda não se deslocou. Só que no momento em que eu aplico essa carga, essa estrutura desloca. Eu vejo que essa carga se move junto. As cargas verticais começam a ter uma determinada distância do eixo aqui também, né? Da estrutura. Então isso gera esforços de segunda ordem na nossa estrutura, né? E uma estrutura com gama Z de 1.7 é uma estrutura extremamente deslocável. Estrutura que é incompatível, é uma estrutura equivocada. Então isso mostra que realmente o projeto estava muito errado. O projeto estava extremamente equivocado. Se eu for olhar aqui, né, daí eles fazem a estimativa para combinações mais favoráveis do projeto, tanto para a direção X quanto para a direção Y, o prédio tem deslocamentos maiores do que o limite da norma. E se eu for olhar para a estimativa para o momento do colapso, então, né, onde no momento do colapso eles adotaram aqui em cima, deixa eu ver onde é que está isso, uma velocidade de 30 metros por segundo. A velocidade do vento de 30 metros por segundo. Então aqui o limite da NBR 6118 e aqui o deslocamento do prédio, né? E aqui a estimativa para o momento do colapso. E aí eles fizeram duas estimativas. Uma para o vento a 12 metros por segundo e outra para o vento a 17 metros por segundo. Tá? E aqui seria para o vento a 17 metros por segundo, o deslocamento passando do limite. Então aqui a média anual, né, a média anual das rajadas em Belém é de 12 metros por segundo e a velocidade máxima anual, então anualmente essa velocidade máxima acontece, é de 17 metros por segundo. Então esse projeto estava comprometido já desde do seu início, o projeto já estava comprometido, porque a média anual das rajadas é de 12 metros por segundo. E a velocidade máxima anual, ou seja, anualmente a velocidade máxima do vento é 17 metros e ele já está apresentando deslocamentos maiores do que o limite da norma. Aqui ele vai comparar a segurança nas fundações, né, onde nós temos aí foi avaliadas as cargas obtidas pelo modelo, que é a SK em vermelho, né? E as cargas apresentadas no projeto, que é a SD em azul, né? E
o valor característico da resistência, onde não se fez o uso da minoração da resistência. Então, RK, né? Então, a resistência característica. E a gente percebe que para dimensionamento tem valores maiores, né? Nós temos solicitações maiores, né? Então, nós percebemos que para os valores de projeto, nós temos cargas maiores, ou seja, as cargas obtidas no modelo são maiores do que as cargas consideradas em projeto, e que a resistência também não contemplaria essas cargas do modelo, mas que no momento do colapso, as fundações estavam dentro, né? Ou seja, a resistência estava dentro do que era solicitado. Então, aqui já de novo afastando o problema nas fundações no momento do colapso, mas existia problema no dimensionamento também das fundações, tá? Aqui uma avaliação mais a fundo dos pilares, então nesse caso aqui o diagrama do pilar P4, onde eu tenho aqui a carga de projeto, né, o resistente de projeto e aqui o resistente característico, e eu percebo que tem valores bem fora aqui desse diagrama, né? A mesma coisa para o momento onde eu tive o colapso com um vento a 23 metros por segundo, que os valores estão fora do diagrama, tá certo? Aqui ele vai analisar outros pilares, tá certo? P7 também, P8 apresentando problemas, P16, P17 também com problemas, né? P22, tá? E aí nós entramos nas considerações finais do nosso artigo. A partir das considerações obtidas através dos laudos, assim como da utilização da análise computacional, foi possível constatar que o edifício foi projetado em desacordo com as instruções normativas vigentes, resultando em uma estrutura incapaz de cumprir os requisitos necessários para evitar o estado limite último. Então vamos ver os pontos que estavam em compatibilidade, né? Os resultados do modelo apontam uma deficiência do arranjo estrutural e uma falta de redundância, ou seja, um aumento do grau de hiperesticidade de um pórtico. O que está querendo dizer aqui? Que o pórtico, né, a nossa estrutura, ela precisava ser mais hiperestática, ela precisava ter ligações mais rígidas, ela precisava se deslocar menos, né? E incorreção na consideração das cargas atuantes no projeto do edifício, estando o dimensionamento muito próximo de um modelo verificado somente com as cargas gravitacionais permanentes, ou seja, sem a consideração de vento, né? A estrutura projetada apresentava grande flexibilidade, o que pode ser verificado pelos deslocamentos descritos no modelo, assim como os parâmetros de γ-z muito superior ao recomendado normativamente. As seções projetadas para os pilares eram incapazes de resistir às combinações de ações atuantes na região, apresentando, segundo a recomendação normativa, uma margem de segurança muito aquém a necessária para a manutenção do equilíbrio da estrutura. Verificou-se que a velocidade do vento de 19 metros por segundo poderia acarretar, segundo a estimativa do modelo estrutural, a ruptura dos pilares P4 e P7. Essa velocidade, segundo os dados meteorológicos locais, apresenta uma grande probabilidade de ocorrência em um período de 10 anos. Embora houvesse diferença nas taxas de armadura projetada e executada, essa diferença não foi significativa de forma a impactar a capacidade resistente global, assim como das seções, de maneira a evitar o colapso do edifício. De qualquer forma, é um erro de projeto, mas realmente não é algo tão significante assim, visto os erros de projeto foram bem mais importantes, né? O carregamento atuante nas fundações, considerando as limitações do modelo, não influenciaram no cenário de colapso, estando naquele momento com solicitações inferiores necessárias para o seu comprometimento. O desempenho das fundações projetadas poderia ser questionado caso o edifício entrasse em serviço, pois seu dimensionamento foi vinculado ao carregamento do projeto estrutural do edifício. O desempenho das fundações projetadas poderia ser questionado caso o edifício entrasse em serviço. Então, se o edifício entrasse em serviço, aí sim nós poderíamos questionar o dimensionamento das fundações, porque ele estaria com base, aí coloca assim, né? E pois o seu dimensionamento foi vinculado ao carregamento do projeto estrutural do edifício, certo? E aí ele coloca as referências bibliográficas aqui para realizar o artigo.
mas de qualquer forma, vários erros ocasionando, né, o colapso desse edifício. Então, diversos erros comprometendo aí e levando ao colapso do edifício Real Class, né, pessoal? Então, e aí a Justiça do Pará condena o engenheiro, né? E a gente pode dar uma olhada no que aconteceu com Raimundo, né, que é o engenheiro aí, Raimundo Lobato da Silva. E aí coloca assim, ó: a decisão ressalta ainda que, de acordo com as provas colhidas, é possível concluir que o desabamento foi causado por falha de concepção do sistema estrutural projetado, pois o modelo matemático escolhido pelo engenheiro de cálculo da obra Raimundo Lobato da Silva foi um modelo que não foi capaz de garantir a estabilidade para uma edificação com 34 pavimentos e aproximadamente 104 metros de altura. O juiz explica ainda que, ao utilizar o modelo de pórtico por pavimento, Raimundo não considerou cargas horizontais. Mas não é por escolher esse modelo, né? Na verdade, o modelo de pórtico. É um juiz, né? Ele não entende engenharia civil, né? A gente não precisa esperar isso dele, mas o modelo é de pórtico, mas deve ser consideradas cargas horizontais, né? Daí ele coloca assim, que Raimundo não considerou as cargas horizontais decorrentes da ação do vento, como o próprio desequilíbrio da estrutura assimétrica. Inclusive, sobre isso, galera, tem um ponto aqui do artigo que ele fala que, inclusive, pelo peso próprio da estrutura, sem considerar a carga de ventos, a estrutura já era bastante flexível, tá? Eu não vou saber exatamente o ponto do artigo, você pode aí avaliar depois, mas só pelas cargas verticais a estrutura já apresentava deslocamentos maiores do que o recomendado, tá? E aí, continuando, né, nós temos aqui a declaração do engenheiro, né, que no seu interrogatório ele diz que o programa de computador utilizado para efetuar os cálculos do edifício Real Class estava pré-configurado e ele apenas aceitou os cálculos fornecidos pelo programa. O que eu vou dizer, né, pessoal? Me deixa triste. O juiz avaliou que o engenheiro tinha consciência das desvantagens no uso do modelo de pórtico sobre pórtico. Não quer dizer nada. Na verdade, não é modelo de pórtico sobre pórtico. Na verdade, o engenheiro tinha consciência de que ele estava deixando o default do programa aí tocando foda-se, né? Em relação ao engenheiro Carlos Otávio Santos Pais, responsável pela execução do projeto, o juiz considerou que não foi provada qualquer conduta negligente, omissiva ou imperita que tenha dado causa ao desabamento do edifício. Mas aqui em cima, se eu não me engano, foi retirado, né, o CREA dos executores. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui embaixo fala assim, ó: o Conselho Regional de Arquitetura do Pará, CREA Pará, cancelou o registro dos 2 engenheiros civis responsáveis pela obra. Né? A decisão da Câmara Especializada de Engenharia considerou que Raimundo Lobato da Silva e Carlos Otávio Santos de Lima Paz feriram o Código de Ética Profissional em relação ao desmoronamento do edifício Real Class. E realmente, né, pessoal, se tinha tanta divergência entre a armadura projetada e executada, na minha opinião, tem que realmente retirar o CREA aí do engenheiro executor também, beleza? Bom, pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, né? Eu decidi ler com vocês o artigo, avaliar com vocês o artigo, tá? Mas o objetivo realmente é trazer e alertar, dizendo, e me deixa muito chateado isso, tá? Me deixa muito chateado. Eu fico realmente, cara, com tanto conhecimento, claro, era em 2011 isso aqui, mas já se tinha internet, já se tinha, cara, ele já usava um software que é o Eberry, que tem muito conteúdo na internet, tá certo? Cara, poxa vida, né? É uma pena isso, cara. É uma pena. Na verdade, foi uma negligência absurda, né? Não considerar vento em uma edificação de 35 pavimentos é uma coisa absurda, realmente, isso. É uma coisa absurda, tá? Mas que aconteceu e que tem que ser mostrada e dita. Isso é um caso específico. Isso foi a negligência de uma pessoa específica. Isso não é a conduta da maioria dos engenheiros. A maioria dos engenheiros entende o quão é difícil, o quão precisa de conhecimento, o quão precisa de experiência para você projetar uma obra desse porte e dizer que a engenharia civil continua, a engenharia de estruturas está aí
e vai continuar cada vez mais forte, né? Não é por conta de um fato desse que nós vamos nos render, tá certo, pessoal? Então, galera, seria isso aí sobre o desabamento, né, do edifício Real Class. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Curta esse vídeo também para nós distribuirmos mais essa informação. E deixa a tua opinião aqui nos comentários. Coloca aí o que você acha. Se você acha que isso está acontecendo, tem a possibilidade de acontecer mais vezes. Se você acha que foi um caso isolado, coloca aqui embaixo, eu quero saber qual a sua opinião sobre esse vídeo e se você gostou, beleza? Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.